Vai lá. Todo mundo vendo a tela? Peraí, não, ainda né? não. Ainda não? Não. Ainda não. Não carregou, não. Tá. Agora vai. Acho que agora foi. Agora tá indo. Então vamos lá. O esquema aqui vai ser como se eu estivesse lá no congresso mesmo, né? Então. Tem que levar no máximo 15 minutos, ó, 20, 41. Então tem que acabar até Então, 56. 56. 57, dá um de crédito. 57. Então vamos lá. Boa noite, eu sou o Miguel, sou engenheiro de produção e mestrando em sistemas de computação pelo Instituto Militar de Engenharia, e hoje estarei apresentando um artigo que tem por título Proposta de modelagem híbrida Prometheus-APVM1, avaliação multicritério de drones para emprego na guerra naval. E o artigo ele se baseia uma necessidade da Marinha em adquirir drones para emprego nas suas operações logísticas, de sensoramento, de vigilância, entre outras. Para fazer essa avaliação desses drones, utilizaremos um método chamado Prometheus-APVM1, que é um método de avaliação multicritério, e, como suporte, utilizaremos uma plataforma computacional desenvolvida em Python, baseada no método. Então, ao invés de considerarmos drone, vamos considerar uma ARP, aeronave remotamente pilotada, que com as tecnologias, desenvolvimento tecnológico, né, obtido nos últimos anos, são equipamentos utilizados para diversos afazeres, né, principalmente na Marinha, que são muito aplicados nas operações, como eu já disse, de sensoramento, logística, até mesmo apoio ao combate, de forma tática e estratégica. Só que quando você fala em ARP, eu não posso considerar apenas a aeronave em si. Eu tenho que considerar o seu sistema, o RPAS, Remotely Piloted Aircraft System, que é a integração de equipamentos como armamentos, sensores, a sua estação de controle, que é muito importante. Às vezes você tem estações que são do tamanho de uma mesa, às vezes estações que são do tamanho de um container, e o modelo de comunicação também utilizado. E conforme aborda Braga, para você selecionar a aeronave certa, né, o modelo certo ou o sistema correto, é necessário considerar um conjunto de variáveis, como velocidade, alcance, peso, autonomia, que podem ser tanto de uma natureza quantitativa, como apresentado, mas também de uma natureza qualitativa. E é a partir desse problema de eu poder mensurar qualitativo e quantitativo de forma conjunta que saiu o método Prometheus-APVM1, que ele é uma origem do método Prometheus, o Preference Rank Organization Method for Enrichment Evaluation, que é um método de avaliação multicritério, que ele tem uma estrutura axiomática destinada a avaliações quantitativas e que inviabiliza, por meio de um conjunto de critérios, ordenar as minhas alternativas da mais favorável até a menos favorável. E aí, integrando esse método Prometheus com o método SAPEVO-M, Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors Multi-Decision Makers, que é uma evolução do método SAPEVO, eu consigo fazer avaliações com dados qualitativos de uma forma ordinal por meio de uma escala verbal, onde eu tenho aqui essa escala de 7 pontos e eu consigo gerar pontuações cardinais para cada alternativa ou critério dentro da avaliação. Então, eu tenho uma integração de dois métodos que vão me viabilizar avaliar qualitativos e quantitativos. E aí surge o método Prometheus-APVM1, que, além dele viabilizar essas duas naturezas, ele também vai fornecer uma estrutura para geração dos pesos, dos critérios, de uma forma totalmente transparente. E aí, mas como funciona a estrutura desse método, né? Como ele se comporta? Como todos os métodos multicritérios, eu tenho ali um conjunto de alternativas e serão avaliados tanto nos critérios qualitativos, como descrito, como nos quantitativos. O interessante da modelagem é que ela viabiliza tanto eu trabalhar só com um modelo de natureza, tanto só como o outro. Mas aqui eu vou apresentar a estrutura axiomática considerando os dois. Então, inicialmente, eu vou para a avaliação qualitativa, considerando a minha escala ordinal. Para cada alternativa dentro de cada critério qualitativo, eu vou fazer uma avaliação variativa entre duas alternativas. Ao final, eu gero uma pontuação que vai indicar o quão importante ou favorável é aquela alternativa dentro do conjunto. Só que o método Prometheus, em sua essência, ele é um método que trabalha com as diferenças. Então, quanto mais diferente ou mais distante, mais favorável uma alternativa. Então, eu pego aquelas grandezas obtidas, obtenho as diferenças dela, normalizo novamente
e finaliza a etapa qualitativa gerando uma matriz com um grau para cada par de preferência entre duas alternativas. E aí eu vou para a avaliação quantitativa. Ela já tem os meus valores cardinais para cada alternativa dentro de cada critério. Então, eu tenho que definir se eu vou maximizá-lo ou se eu vou minimizá-lo. Feito isso, eu tenho que indicar uma função de normalização para cada diferença obtida, podendo indicar também uma limiar de indiferença ou uma limiar de preferência, ou os dois, ou um ponto de mudança da curva se eu utilizar Gaussiano. Claro, essas 6 funções elas vão ser conforme o meu conjunto de dados. E aí, novamente, eu vou finalizar a etapa quantitativa também com uma matriz representando uma grandeza de preferência ali entre duas alternativas e finalizando essa parte. Finalizadas as 2 avaliações, ou seja, avaliado todos os critérios, é na hora de obter os pesos. A obtenção dos pesos, eu continuo utilizando a minha escala ordinal, só que com uma pequena diferença. Ao invés de eu considerar agora para a normalização o meu valor máximo ou o meu valor mínimo de cada critério, eu vou considerar um valor de soma máxima e um valor de soma mínima, que nada mais vai me gerar uma escala e as minhas pontuações de cada critério serão distribuídas dentro dessa escala. E aí, quanto mais próximo um critério estiver do soma máxima, ele vai ser mais favorável, e quanto mais próximo a mínima, ele vai ser menos favorável ou menos importante dentro da avaliação. Feito isso, eu vou ponderar os meus pesos para as minhas matrizes, né, lá no critério qualitativos e quantitativos, e vou gerar os índices globais, ou seja, o quanto cada alternativa foi favorável em relação à outra, para a par, dentro do contexto, gerando fluxo positivo, negativo e líquido. E como eu trabalho esse fluxo positivo? O fluxo positivo e o negativo me geram avaliação de preferência parcial, uma das formas de avaliações do método Prometheus-PVM1. Quanto maior o meu fluxo positivo, menor o meu fluxo negativo, mais favorável a alternativa. Depois eu vou para a avaliação de preferência total. Quanto maior o fluxo positivo, quanto maior o fluxo líquido, mais favorável. Só que eu ainda tenho uma terceira forma de avaliação, que é a avaliação por preferência, por intervalos. E como é gerada essa avaliação? Eu pego a minha amostra de conjunto aqui, minha amostra de fluxos líquidos, obtenho um valor de erro padrão. Eu vou somar e vou gerar um limite superior, subtrair e gerar um limite inferior. Então, para cada alternativa, eu gero um intervalo. Por exemplo, aqui, pegando 3 alternativas, A1 e A2, o que acontece? Antes eu tinha uma preferência e agora eu tenho uma indiferença, porque eu tive uma interseção entre os intervalos. A2 com A3, novamente, eu tenho uma indiferença, pois eu tive uma interseção entre os intervalos. Só que mantendo a regra da não transitividade entre as alternativas ou entre as preferências, relações, eu continuo tendo um grau de preferência estrita entre A1 e A3. Então, aqui eu encerro a parte de modelagem do método, parte de estrutura, e vamos ao estudo de caso. Como eu já disse, o estudo de caso ele aborda uma avaliação multicritério para identificar um drone favorável às operações estratégicas e táticas da Marinha, e ali eu tive 6 opções: o Hermes, Skelder, Concopter, Tanam, Scan Eagle e Pelicano. Para aplicação, foram avaliados 14 critérios, sendo 5 de naturezas qualitativas e 9 de naturezas quantitativas, como podem ver. Na parte superior, eu tenho os meus critérios qualitativos, na parte aqui inferior, eu tenho os critérios quantitativos, abordando ali o alcance, autonomia, altitude, peso máximo, extensão, comprimento, e os qualitativos, o modelo da asa, tipo de decolagem, integração de sensores, entre outros. Para fazer essa aplicação, foi utilizado um software que viabilizou uma aplicação trivial, por ser um método complexo e uma avaliação com um conjunto de dados muito grandes, foi necessário estar desenvolvendo esse software também e viabilizando aplicações em outros casos. Então, o software ele é bem simples, ele mantém a estrutura de aplicação, a estrutura do sistema axiomático do método, né, fazendo a estruturação do problema, com um conjunto de alternativas, com critérios qualitativos e quantitativos, e depois ele faz a avaliação, primeiramente qualitativo, depois a quantitativa. E é uma forma bem simples, apenas inserindo os valores ali que serão requisitados durante a aplicação.
Seguindo, eu vou para a aplicação dos pesos, que, novamente, é uma forma bem simples. Eu vou indicar uma relação de preferência segundo a minha escala entre cada critério e, ao final, já vai ser gerado os pesos daqueles critérios, claro, todos ponderados dentro de um. Esse é o processo de input dentro da avaliação. Finalizado toda essa parte, eu já consigo obter os meus fluxos positivo, negativo e líquido, gerando, assim, as 3 formas de avaliação, que são a de avaliação de preferência parcial, que ela é apresentada tanto graficamente quanto pelo script. E é interessante porque nós tivemos o quê? Eu tive o Hermes e o Kancopter, que eles foram preferíveis, apresentando um bom fluxo positivo e um bom fluxo negativo, só que eles foram preferíveis às outras 4 opções, só que entre eles mesmos, eles se tornaram incompatíveis, por apresentar essa relação aqui de serem paralelos e não apresentar o cruzamento entre o fluxo. Para meio que obter essa de quem entre os dois foi mais favorável, foi para a segunda forma de avaliação, preferência total, onde fica perceptível que a aeronave Kancopter foi mais favorável que a aeronave Hermes. Só que observe-se que os dois continuam muito próximos. Desta forma, a terceira forma de avaliação, ela já indica que, quando eu gero o erro padrão, elas se tornam indiferentes. Qual que é interessante você trabalhar com as 3 formas de avaliação? Primeiro, eu tenho uma análise de sensibilidade. Consigo identificar dentro de 3 formas diferentes de análise como as alternativas se comportam, como os resultados de cada alternativa se comportam. E o tão interessante de identificar que as 2 foram as mais favoráveis, o Hermes e a aeronave Kancopter, também é interessante identificar que a Scan Eagle ela não foi favorável em nenhuma avaliação. Então, tão importante identificar quem é favorável é também identificar quem não é favorável. Então, mediante o método, conseguimos obter um resultado satisfatório e o método foi favorável porque eu consegui trabalhar com variáveis quantitativas e variáveis qualitativas de formas equivalentes e também gerar uma estrutura de peso, de obtenção dos pesos totalmente transparente, sem nada imputado ali. O software, ele foi muito bem satisfatório para a aplicação, viabilizou uma aplicação prática e assertiva quanto aos cálculos e coisas do tipo. E para a Marinha, espera-se que esse estudo ele sirva de base para uma análise, para uma aplicação agora ou uma aplicação futura, considerando um número maior de alternativas ou considerando outros critérios, tanto de uma natureza qualitativa quanto de uma natureza quantitativa quanto de uma natureza qualitativa. E para estudos futuros, pretende estar viabilizando esse método, que ele seja trabalhado na plataforma web e também ser aplicado em outros estudos de caso, não se restringindo apenas em trabalho ali dentro da Marinha. Aqui foram algumas das referências utilizadas para fazer o artigo, né? E muito obrigado. Terminou até antes, né? Era 50. Termina um pouquinho. Ainda deixou. Eu sempre termino uns 2 minutinhos antes. Tem o tempo da sabatina ainda. Pois é, mas é melhor terminar 2, 3 minutinhos antes do que varar o tempo, Assim, eu sempre gosto de falar assim,